Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com o nosso curso de Estatística Básica. Vamos aprender médias. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. O que é estatística? A estatística, em uma apresentação bastante resumida, é a parte da matemática cuja maior preocupação é a análise, interpretação, organização e a captura de dados e informações em diversas áreas do conhecimento humano. Em outras palavras, é a ciência por excelência do tratamento de dados. Não seria exagero dizer que a estatística é uma das ferramentas matemáticas mais presentes nas demais ciências. Você encontra estatística na física, na química, na biologia, na geografia e em várias outras ciências. Sempre que forem necessários conceitos de análise e amostragem de informações, a estatística vai estar presente. Vamos lá? Médias. Agora eu quero que vocês façam um pequeno esforço mental. Vamos supor que eu seja dono de um buffet infantil. E para facilitar a nossa compreensão, vamos supor que o nosso buffet infantil apenas trabalhe com coxinhas. A primeira pergunta que eu faço é: quantas coxinhas são necessárias para uma festa infantil? Você vai dizer: depende da quantidade de pessoas. Concordo plenamente. Mas aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Será que existe uma forma de estipular quantas coxinhas são necessárias? Eu vou apresentar primeiramente um tratamento puramente matemático dessa situação e eu vou mostrar para vocês que essa primeira interpretação matemática não vai nos dar uma boa estimativa. Olha só. Note que uma primeira forma ruim de se estimar isso seria: vamos ver quantas coxinhas uma criança come. Vamos supor que a nossa criança ideal tenha comido 2 coxinhas. Nerk, agora é muito fácil. Se uma criança come 2 coxinhas, basta que você faça uma regra de 3 e você vai obter, por exemplo, que 10 crianças vão comer 20 coxinhas. Cada uma das 10 crianças come 2, total de 20 coxinhas. Pois é, galera, percebam que vocês fizeram um tratamento puramente matemático. Vocês estão supondo que todas as crianças da face da Terra são iguais. E, cara, elas não são. Existem crianças que comem 5 coxinhas. Existem crianças que comem 30 coxinhas. Se vocês me chamarem para uma festa, cara, eu vou detonar todas as suas coxinhas. Nem me convida. Exatamente por isso, escolher um indivíduo e considerar aquele indivíduo como sendo o ideal e achar que todas as demais crianças vão ter o mesmo consumo daquela criança escolhida não é uma boa ideia. O que eu posso fazer então? Vamos lá. Errado. Será que a criança escolhida comeu pouco? Aquilo que eu falei. Será que ela estava com fome? Será que todas as crianças gostam de coxinha? Observem então a diversidade de variáveis que nós temos. Agora sim, olha um jeito muito mais racional de se estimar quantas coxinhas são necessárias. Pega uma amostra, vamos supor que você tenha pego 30 crianças, e veja quantas coxinhas esse grupo consumiu. Lógico que dentro de 30 crianças, a gente vai obter crianças que não gostam de coxinha, crianças que comem muito, crianças que comem pouco e outras crianças que comem dentro de um padrão regular. Assim sendo, a partir desta nossa amostra, nós podemos presumir, de maneira mais real, qual é a quantidade ideal de coxinhas. E a partir disso, pessoal, a gente pode extrapolar esse consumo não apenas para as 30 crianças, mas para qualquer quantidade de crianças. Agora, uma pergunta que você vai fazer é: Nerk, vamos lá. Eu peguei 30 crianças e eu vi que elas consumiram uma quantidade de coxinhas. Se eu pegar um outro grupo também de 30 crianças, eles vão necessariamente consumir a mesma quantidade de coxinhas? Não, cara. Obviamente, se eu pegar um outro grupo de 30 crianças, não necessariamente eles vão ter o mesmo tipo de consumo das 30 primeiras crianças que eu escolhi. Mas eu quero que vocês percebam que o consumo dos 2 grupos vai ser mais ou menos semelhante. Notem que se eu sou dono de um buffet infantil, eu não posso fazer muitas coxinhas de forma que sobre, porque aí eu estaria tendo prejuízo. Da mesma forma, eu não posso fazer poucas coxinhas de forma que falte, porque aí eu estaria gerando uma insatisfação. Eu tenho que ter uma média de forma que, mais ou menos, todas as quantidades de crianças que forem atendidas sintam-se satisfeitas. Vamos lá, galera. Média aritmética. A média aritmética
que é representada por um x com tracinho, é a mais importante e elementar de todas as médias que nós aprenderemos. Tanto é verdade que quando nós mencionarmos apenas média, sem falar que tipo de média nós estamos tratando, com certeza total e absoluta nós estamos falando da média aritmética. Olha só, e o que é média aritmética? Eu posso colocar isso para vocês de duas formas. A média aritmética é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 e assim por diante até o último termo, que no caso é o xn, tudo isso dividido por n, ou seja, a quantidade de termos. Vamos supor que eu tenha 3 termos. Eu somo os 3 termos e quantos termos eu tenho? Eu tenho 3, foi o que eu falei. Portanto, eu divido por 3. Se eu tenho 5 termos, somo os 5 caras, divido por 5. Se eu tenho n termos, somo os n caras, divido por n. Uma outra forma de escrever esta mesma fórmula é através de um somatório. Como que nós lemos este somatório? Somatório de x índice i para i variando de 1 até n, ou seja, quanto vale esse i? Ele começa no 1, termina no n. Isso significa que nós vamos somar x1, x2, x3 e assim por diante, até chegarmos no último número, que é o n. x1 mais x2 mais x3 mais x4 e assim por diante, até chegarmos no xn. Toda essa expressão do numerador é equivalente a toda essa expressão do numerador. Acostume-se com essa notação. Dito isso, vamos a um exemplo prático. Olha só, galera. 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos calcular a média aritmética. Para isso, a gente vai utilizar esta formulinha e eu quero que vocês observem que a média aritmética destes carinhas é 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Soma esses caras e agora eu pergunto para vocês, quantos caras vocês têm? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, eu vou dividir esses caras por 5. Se eu tivesse 6 termos, o que eu faria? Dividiria por 6. E vamos lá. 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Fazendo essa conta insana, dá 25. Pega o 25, divide por 5, costuma dar 5. Ou seja, a média aritmética destes indivíduos dá 5. Pessoas, é difícil? Não, muito fácil. Vamos lá. Média aritmética ponderada, muitas vezes chamada apenas de média ponderada. A média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada, detalhe, tá, pessoal? Prefira sempre escrever média aritmética ponderada. Não simplifique dizendo apenas média ponderada, porque você vai estar sendo menos formal. Então vamos lá. A média aritmética ponderada é um caso particular da média aritmética, na qual nós podemos atribuir pesos aos valores, que se associam à frequência dos dados, por exemplo. Nerk, eu não entendi nada. Então vamos lá. Vamos olhar essa fórmula, não se preocupem, depois eu vou mostrar isso com um exemplo prático. Vamos lá. Média ponderada vale x1, peso 1, mais x2, peso 2, mais x3, peso 3, mais x4, peso 4 e assim por diante, até o xn, peso n. Tudo isso dividido pela somatória dos pesos, ou seja, eu posso escrever tudo isso desta forma. A média ponderada vale somatório de xi, pi, para i variando de 1 até n. Ou seja, x1, p1, mais x2, p2, mais x3, p3 e assim por diante até o xn, pn. E aqui, pessoal, embaixo nós temos somatório de pi para i variando de 1 até n, ou seja, p1 mais p2 mais p3 até o pn. E agora vamos entender no próximo quadro o que eu quero dizer com frequência. Vamos lá então. Média aritmética ponderada, exemplo. Em uma sala, 8 alunos possuem 6 anos e 2 alunos possuem 7 anos. Qual a média aritmética dos alunos da sala? Detalhe, eu escrevi aritmética mesmo. Esqueça por enquanto a média ponderada. Se você quiser calcular a média aritmética, é muito fácil. Nós temos 8 alunos possuindo 6 anos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 alunos possuem 6 anos. E nós temos 2 aluninhos que possuem 7 anos.
1, 2. Se você quiser calcular a média aritmética, o que você vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque nós temos 8 alunos que possuem 6 anos. 1, 2, 2 alunos que possuem 7 anos. 8 mais 2 dá 10. Em outras palavras, você tem 10 alunos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não morra de tédio, 9, 10. Pessoas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta primeira média aritmética vai ser um pouco trabalhosa. Se eu somar todos esses caras, eu vou obter 62, o 10 permanece, e 62 dividido por 10 vai dar 6,2. Agora, olha só, presta o máximo de atenção. Eu posso pensar neste mesmo problema de uma outra forma. Quantos alunos de 6 anos eu tenho na minha sala? 8 alunos. Portanto, eu posso fazer 6 vezes 8. Quantos alunos de 7 anos eu tenho nessa sala? 2 alunos. Portanto, eu posso fazer 7 vezes 2. Somo esses dois resultados, divido por 8 mais 2. E agora eu quero que vocês percebam este 8 e este 2. O que significa esse 8? Esse 8 significa a frequência dos dados. No caso, a frequência dos alunos que possuem 6 anos. Quantos alunos que possuem 6 anos eu tenho? 8. Portanto, a frequência deste valor é 8. Quantos alunos de 7 anos eu tenho? 2. Portanto, a frequência desse valor vale 2. Pego isso e divido pela soma das frequências. 8 mais 2. Está aqui embaixo. E agora, com muito menos cálculos, eu consigo obter que 6 vezes 8 dá 48, 7 vezes 2, 14, 8 mais 2, 10. Eu vou obter 48 mais 14, que vai dar os mesmos 62. Divido por 10, vai dar 6,2. Note então que para dados repetidos, no caso de eu querer calcular a média aritmética, é menos trabalhoso resolver pelo conceito de média aritmética ponderada do que pelo conceito de média aritmética. Só que nós temos um outro detalhe importante. Eu não quero dar a essa aula um tratamento puramente matemático. Eu não quero que você saia dessa aula achando que a média aritmética ponderada é apenas um caso particular da média aritmética convencional. Não, na verdade, a média aritmética ponderada é muito mais poderosa que isso. Eu vou explicar isso para vocês ao longo dos próximos quadros. Vamos lá então. Notas importantes sobre a média ponderada. Vamos ler. Não queremos, conforme eu já disse para vocês, que você fique com a falsa impressão de que a média aritmética ponderada é apenas uma, digamos, simplificação da média aritmética convencional. Não é isso que acontece. Em alguns casos, os preços atribuídos não estão necessariamente ligados à frequência dos dados, mas, por exemplo, a um critério pessoal. É exatamente o que acontece na sua escola. Muito provavelmente a sua escola, supondo que você esteja no ensino médio, usa ou usava o sistema de média ponderada para a classificação das notas. É exatamente o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos supor que a média final mínima para aprovação numa escola seja a nota 5. Detalhe, nota 5 de 10 pontos possíveis, tá? Para facilitar a nossa vida. E tudo isso seja calculado pela média aritmética. Olha o que vai acontecer. Presta o máximo de atenção. Eu não quero que vocês se atenham apenas à parte matemática. Eu quero que vocês usem a sua visão além do alcance e interpretem esta situação. Exatamente por isso eu quero que vocês pausem o vídeo, olhem isso e me digam o que está acontecendo aqui. E aí, pessoal, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Parabéns para vocês que perceberam que o aluno tirou 10 na primeira média, 10 na segunda média e zerou as duas médias seguintes. E usando a média aritmética convencional, esse mesmo cara obteve média final 5. Isso é péssimo para uma escola, pessoal. Por que é péssimo? Normalmente o primeiro bimestre e o segundo bimestre são mais fáceis. O terceiro e o quarto bimestres são mais complexos, mas eles são base para o ano seguinte. Ou seja, você estimula o aluno a estudar nos 2 primeiros bimestres e a zerar nos 2 bimestres seguintes. Isso é péssimo, porque você está incentivando o seu aluno a ter uma formação superficial. Olha só, isso significa que o aluno pode ter aproveitamento nulo nos 2 bimestres seguintes, o que é um desestímulo ao aprendizado. Como a média aritmética ponderada, a nossa super-heroína pode resolver isso? A gente vai ver no próximo quadro. Olha só, galera. Vamos supor
que ao primeiro bimestre nós tenhamos o peso 1. Ou melhor, atribuído ao primeiro bimestre o peso 1. Ao segundo bimestre, nós atribuímos o peso 2, ao terceiro o peso 3 e ao quarto o peso 4. Perceba também que esse 1, 2, 3 e 4, que são os pesos de cada bimestre, não estão vinculados a uma frequência, por exemplo, conforme nós já aprendemos. Então, nós temos primeiro bimestre, peso 1, segundo, peso 2, terceiro, peso 3, quarto, peso 4. E nós vamos dividir tudo isso pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Olha o que vai acontecer. 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. 10 mais 20 dá 30, 30 dividido por 10 dá 3. Note agora que se o aluno tirar 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo e zerar os 2 bimestres seguintes, ele não vai poder relaxar e deixar de aprender conceitos muito importantes ao longo do terceiro e do quarto bimestres, porque se ele fizer isso, ele vai obter média 3. Mas isso também não prejudica o aluno mediano. Por exemplo, se você tirar nota 5 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 5 no terceiro e 5 no quarto, e dividir tudo isso pela soma dos pesos, você vai obter 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20. Note então que 15 mais 5 dá 20, mais 10 dá 30, mais 20 dá 50. 50 dividido por 10 dá 5. Isso significa que o aluno que por acaso tenha um aproveitamento mediano não vai ser prejudicado. E lógico, o aluno que tem um aproveitamento muito bom, desde que esse aproveitamento muito bom seja no primeiro, segundo e nos demais bimestres, também não vai ser prejudicado. Olha só, note agora que gabaritar os 2 primeiros... Pessoal, aqui está escrito semestres, mas é bimestres, tá? Então note agora que gabaritar os 2 primeiros bimestres e zerar os bimestres seguintes não é uma boa ideia, pois a média obtida é abaixo da média 5. Ao mesmo tempo, isso não dificulta a vida do aluno com aproveitamento mediano, conforme nós já vimos. Por isso, a média ponderada é muito mais utilizada hoje em dia nas escolas do que a simples média aritmética. Existe mais uma razão para que nós usemos a média ponderada. A gente vai ver isso no próximo quadro. Vamos lá então. Uma outra excelente razão para que você use a média ponderada nas escolas é que o uso dos pesos pode evitar uma especialização precoce do aluno. Inclusive, eu vou exemplificar isso com um exemplo de como a média era calculada na minha escola. Através da média ponderada e dos pesos, é possível que a gente, entre aspas, force um pouco a barra para fazer com que uma prova ou um conjunto de provas seja mais importante do que outra prova ou outro conjunto de provas. Olha só, na minha antiga escola havia um provão e nesse provão nós tínhamos matemática, física, química, português, inglês, história, geografia e biologia. Ou seja, as 8 matérias que são cobradas nos vestibulares. Então, você fazia um provão-teste com essas 8 disciplinas e a nota desse provão tinha peso 6. E vamos supor que você fizesse uma outra prova, por exemplo, a prova de história, a prova de geografia, ou qualquer outra prova específica. Nesse caso, a prova específica tinha peso 4. Olha como ficava a nota. A minha nota era calculada da seguinte forma: nota do provão vezes 6, mais nota da prova, que pode ser matemática, física, química, português, inglês, história, geografia ou biologia, multiplicada por 4, tudo isso dividido por 10. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e me digam qual é a vantagem de se adotar esse método. E aí, pessoal, qual é a resposta de vocês? Existe uma vantagem grande em se adotar esse método. Fazendo isso, você evita uma especialização precoce do aluno. Olha só, traduzindo, não adiantava ser bom em uma matéria. Você tinha que ser bom em todas para garantir uma boa nota. Se você, por exemplo, fosse o especialista na prova de matemática e não fosse bom nas outras matérias, a sua nota não iria ser muito boa. E eu quero que vocês percebam uma outra coisa. Nós temos peso 6, nós temos peso 4. 6 mais 4, quanto dá? Dá 10. Imagine então a sua prova dividida em 10 fatias. Dessas 10 fatias, 6 fatias vêm da nota do provão. Apenas 4 fatias vêm da nota da sua prova.
ou seja, 60% da minha prova vinha da nota do provão. Uma coisa que acontece muito no ensino médio, que é a reta final para os vestibulares, é que os alunos procurem uma especialização prévia. Então tem muito aluno que gosta de matemática, detona, só estuda matemática e vai mal no resto. Tem muito aluno que ama biologia, detona em biologia e vai mal no resto. Fazendo isso, você garante uma formação mais generalista e permite que o aluno tenha um aproveitamento melhor na hora do vestibular. Da mesma forma, muitos vestibulares também podem atribuir um peso maior a uma determinada prova, como, por exemplo, a prova de redação. Em muitos vestibulares, a redação tem uma importância crucial. Tanto é que, na maior parte dos vestibulares, se você zerar em redação, você está fora do concurso. Fato. Se você atribuir um peso maior à nota de redação, isso também permite que você consiga selecionar de maneira mais satisfatória alunos que possuem maior aproveitamento na prova de redação. Continuando, média geométrica. Um pouco menos comum que as duas médias anteriores, nós temos também a média geométrica, e ela é definida da seguinte forma: xg, média geométrica, vale raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 e assim por diante até o xn. Eu também posso representar esta fórmula através de um produtório. O que é produtório? A gente representa através de um π maiúsculo, e o produtório representa o produto, a multiplicação. Nesse caso, o produto de xi para ir variando de 1 até n, ou seja, x1 vezes x2 vezes x3 e assim por diante até o xn. Tudo isso dentro de uma raiz enésima. Da mesma forma que as duas médias anteriores, a média geométrica também era utilizada para calcular a média das provas em escolas muito exigentes. Galera, eu já digo de antemão, vocês vão criar uma antipatia pela média geométrica. E quando a média geométrica era utilizada como um sistema de avaliação, ela estava muito mais para sistema de tortura do que sistema de avaliação. E vocês vão saber a justificativa para isso no próximo quadro. Olha só. O aluno A tirou as notas 10 e 2. O aluno B tirou as médias 9 e 5. O aluno C tirou as médias 10 e 0. Calcule as médias geométricas das notas de cada aluno. Vamos lá. Média de A, raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque nós temos duas notas. Se nós tivéssemos 3 notas, raiz cúbica. Se nós tivéssemos 4 notas, raiz de índice 4. E assim por diante. Então vamos lá. Raiz quadrada de 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. Raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,5. Vamos ver agora a média do aluno B. Raiz quadrada de 9 vezes 5 vai dar 45. Raiz quadrada desse cara dá aproximadamente 6,5. E finalmente, olha que maldade com o aluno C. O cara tirou 10 na primeira prova. Vamos supor que ele tenha zerado. Eventualmente o cara está doente, coitado. Então ele zerou a segunda prova. 10 vezes 0 dá 0. Raiz quadrada de 0 dá 0. Galera, é muita maldade. Na boa, esse método de avaliação é extremamente injusto. Olha só, o cara tirou 10, depois tirou 2. Tudo bem, não foi tão bem. Mas será que ele merece ficar com a nota 4,5? Note que se vocês fizessem a média aritmética, 10 mais 2 dá 12, por 2 dá 6, que é maior que 4,5. Grosso modo, a média geométrica joga as médias lá para baixo. Normalmente, né? Média B, pessoal, olha só, raiz quadrada de 9 vezes 5. O cara tirou 9, o cara tirou 5, mas perceba que a nota dele, 6,5, está muito mais próxima do 5 do que do 9. Tremenda injustiça. E aqui, pessoal, nem preciso falar, né? Vamos lá, alguém concorda que se uma pessoa tira 10, depois tira 0, ela merece ficar com 0? Cara, nada a ver, muito injusto. Exatamente por isso, a média geométrica como forma de cálculo de média foi banido. Eu não conheço nenhuma escola hoje em dia que utilize a média geométrica como forma de cálculo de média. Se você conhece, por favor, coloque nos comentários. Então, olha só, não parece um método muito justo. Exatamente por isso, não se usa mais. Ou, pelo menos, eu não conheço, nunca ouvi falar de uma escola que, depois dos anos 80, utilizou média geométrica. Continuando, média harmônica. Vamos lá, ela é ainda menos utilizada que a média geométrica. No ensino médio, o maior exemplo de aplicação vai ocorrer onde?
no cálculo da velocidade média de um móvel que percorre distâncias iguais com velocidades distintas. Não se preocupa com isso, porque a gente vai ver um exemplo, e também quando nós aprendermos cinemática na física, eu vou mostrar um outro caso para vocês. Não se preocupe. Olha só. Média harmônica vale n sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, e assim por diante até 1 sobre xn. E eu posso representar esta fórmula desta outra forma, n sobre somatório de 1 sobre xi, para o i variando de 1 até n, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, é o que nós temos aqui, até no final 1 sobre xn. Como que a gente calcula a média harmônica? Vamos lá. Antes um detalhe importante. Nota, obviamente os valores considerados não podem ser nulos. Por quê? Pausa o vídeo e me responda. Muito bem, para quem percebeu que 1 sobre x1, o x1 não pode ser zero. Eu não posso ter na matemática divisão por zero. Se x1, x2 ou x3 ou qualquer um desses caras valer zero, não é definida a média harmônica. Tranquilo? Continuando, gente, vamos lá. Média harmônica exemplo. Calcule a média harmônica dos números 40 e 60. Vamos lá. Média harmônica vale 2. Por que 2? Porque nós temos dois dados, 40 e 60. Então é 2 sobre, não é 40? 1 sobre 40. Não é 60? 1 sobre 60. Faz a soma. Ficou então 2 sobre 1 sobre 40 mais 1 sobre 60. Se fossem 3 dados, nós teríamos 3, 1 sobre o primeiro dado, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. Tranquilo? Então vamos lá. Média harmônica vale 2 sobre 1 sobre 40, mais 1 sobre 60. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o MMC entre 40 e 60. Se você não lembra como tira o MMC, dá uma olhada em MMC e MDC. Nós temos uma aula específica sobre isso. Então nós temos que o MMC entre 40 e 60 é 120. 120 divide embaixo, multiplica em cima. 120 dividido por 40 vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. 120 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. Copio 2 e vamos lá. 3 mais 2 dá 5. Copio 2, copio 120. Está aqui para vocês. Agora percebam que eu tenho 2 dividido pela fração 5 sobre 120. Então eu posso considerar que nós temos 2 sobre 1, que é uma fração, dividido pela fração 5 sobre 120. Como é que eu faço divisão de frações? Pego a segunda fração, inverto e transformo a operação em uma multiplicação. De novo. Temos 2 dividido por 5 sobre 120. Então eu pego 2, mantenho. E aqui, pessoal, nós temos 5 sobre 120. Para fazer a divisão da fração 2, que equivale a 2 sobre 1, pela fração 5 sobre 120, eu pego a segunda fração, inverto, vira 120 sobre 5 e transformo a operação em uma multiplicação. E vamos lá, galera. 2 vezes 120 dá 240. 240 dividido por 5 vai dar 48. Ou seja, a média harmônica entre 40 e 60 vale 48. Agora a gente vai ver uma aplicação prática disso. Se o móvel assume velocidade média de 60 km por hora na primeira metade de um trecho e 40 km por hora na segunda metade do trecho, qual é a velocidade média considerando-se todo o percurso, ou seja, nos dois trechos? Para isso, pessoal, a gente faz a média harmônica do mesmo jeito, entre 60 e 40. Quanto vale a média harmônica entre 60 e 40? Vale 2, porque nós temos dois dados, sobre 1 sobre 60, mais 1 sobre 40. 1 sobre 60, mais 1 sobre 40. Não vou fazer essa conta de novo, porque a gente já fez, e a gente sabe que vai dar 48. Portanto, 48 km por hora é a velocidade média desse móvel no percurso total. Demonstração para isso no próximo quadro. Vamos lá. Vamos supor que eu não conheça a média harmônica. Vou mostrar para vocês que a média harmônica é equivalente ao resultado do cálculo deste exercício. Olha só. Se um móvel assume velocidade média de 60 km por hora na primeira metade do trecho e 40 km por hora na segunda metade,
qual é a velocidade média considerando-se todo o percurso. Então eu vou falar para vocês que como o trecho tem duas metades idênticas, óbvio, né? Então a primeira metade tem medida d, a segunda metade também tem, obviamente, medida d. Nessa primeira metade, ele assumiu 60 km por hora. Nessa segunda metade, 40 km por hora. Como a gente sabe da física, a velocidade média vale ΔS sobre ΔT. Aí vocês vão me perguntar, mas Nerk, esse é um problema de matemática ou de física? Já vi esse tipo de problema ser cobrado tanto na matemática quanto na física. Obviamente é mais cobrado na física, mas todo o embasamento para o cálculo desse exercício está na matemática. Por isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Então vamos lá. Velocidade média, conforme vocês estão cansados de saber, vale ΔS sobre ΔT. Vamos supor que a gente queira calcular a velocidade média no trecho 1. A gente vai chamar de V1, a velocidade média nesse trecho. V1 vale ΔS, ou seja, a variação de espaço. Quanto vale esse espaço? Vale d. Sobre tempo, quanto tempo ele levou para cumprir esse trajeto? Sei lá, cara. Então eu vou chamar de ΔT1. Portanto, velocidade 1 vai ser d sobre ΔT1. Com base nisso, eu posso pegar esse ΔT1, que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Fica então que ΔT1 vezes V1, está aqui para vocês, vale d. Agora eu posso pegar esse V1, que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fica então que ΔT1 vale d sobre V1. Está aqui para vocês. Da mesma forma, eu posso ter V2, que é a velocidade no trecho 2, o segundo trecho, vale d sobre ΔT2. Perceba que esta fórmula é análoga a essa. Portanto, para a gente poupar cálculo, eu posso direto falar para vocês que se ΔT1 é d sobre V1, ΔT2, da mesmíssima forma, vale d sobre V2. E agora a gente vai calcular a velocidade média total, né? Ou seja, a velocidade média que o móvel assumiu no trecho globalmente. A velocidade média total vale ΔS total sobre ΔT total. Ou seja, a soma dos espaços, que é natural, esse espaço mais esse, e a soma dos tempos. Vamos lá então. Velocidade média total vale d mais d, porque esse espaço vale d, esse espaço também vale d, d mais d. Sobre ΔT total vale tempo 1 mais tempo 2, ΔT1 mais ΔT2. E quanto vale ΔT1? ΔT1 vale d sobre V1. E quanto vale ΔT2? Vale d sobre V2. Portanto, onde tem ΔT1, eu coloco d sobre V1. Onde tem ΔT2, eu coloco d sobre V2. O que dá para fazer? Eu posso deixar esse d aqui em evidência e fica 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Perceba que se eu aplicar a propriedade distributiva d vezes 1 dá d, fica d sobre 60. Por que 60? Porque V1, quanto vale a velocidade média no primeiro trecho? 60 km por hora. Quanto vale V2, que é a velocidade média no segundo trecho? 40 km por hora. Portanto, eu poderia ter colocado aqui, inclusive, d sobre 60, d sobre 40. Sem problema algum, eu fiz na passagem aqui embaixo. Então, voltando, se eu fizer d vezes 1, eu vou ter d sobre 60, né? E se eu fizer d vezes 1 aqui, eu vou obter d sobre 40, que é o mesmo resultado que nós tínhamos no início, porque V1 vale 60, V2 vale 40. Continuando, pessoal, olha o que eu quero que vocês percebam. Deixa eu voltar um pouquinho. Nós temos d em cima, d embaixo. Corta, corta. Corta esse d com esse d e ficamos então com velocidade média total vale 2 sobre 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Opa, 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 congela tudo, para tudo, presta o máximo de atenção agora. 2 sobre 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Esse resultado é idêntico, deixa eu voltar para vocês, ao que nós tínhamos aqui. Ou seja, realmente, se nós temos um móvel que percorre dois trechos de mesma medida, com uma velocidade no primeiro trecho e outra velocidade no segundo trecho, para calcularmos a velocidade média nos dois trechos, basta então que eu faça a média harmônica das velocidades. Está aprovado para vocês. E esse resultado, como a gente bem sabe, vale 48 km por hora. Beleza? Complicadinho, né? Média quadrática, sem dúvida,
a maior importância da média quadrática é a sua utilização numa coisa que a gente não aprendeu ainda, mas que a gente vai aprender na próxima aula, que é no cálculo do desvio padrão. O desvio padrão, vocês vão ver que é a mais importante medida de dispersão. Não se preocupem, pois na próxima aula nós detalharemos ainda mais o desvio padrão, então você não tem com o que se preocupar. Vamos lá então. Média quadrática vale x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais xn ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Olha só então. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, nós temos o quê? Muito bem, um somatório. Eu posso escrever toda essa expressão do numerador como sendo somatório de xi elevado ao quadrado para esse i variando de 1 até n, ou seja, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado e assim por diante até o xn elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Cuidado para não confundir média quadrática com média geométrica. Na média geométrica você tem produtos e não somas, você não tem divisão por n, e o índice da raiz vale n. Aqui, na média quadrática, o índice da raiz é sempre 2. Sempre, 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 na média quadrática, você vai tirar uma raiz quadrada. Depois, no final, eu vou mostrar um exemplo do mesmo conjunto de números calculando a média quadrática e a média geométrica, tranquilo? Então vamos lá, gente, como que a gente calcula a média quadrática? Olha um exemplo. Vamos calcular a média quadrática entre os elementos 3, 6 e 9. Para isso eu vou fazer 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque nós temos 1, 2, 3 elementos. Se nós tivéssemos 4 elementos, nós faríamos primeiro elemento ao quadrado mais segundo elemento ao quadrado mais terceiro elemento ao quadrado, mais quarto elemento ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Tranquilo? Então vai ficar, como nós temos 3 elementos, 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, dividido por 3. Galera, 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36, 9 ao quadrado é 81. Tudo isso sobre 3. Se eu somar 9 mais 36 mais 81, vai dar 126. E 126 dividido por 3 vai dar 42. Portanto, eu tenho raiz quadrada de 42. Raiz quadrada de 42 é aproximadamente 6,5. Se você tem dúvidas em como calcular o valor numérico de uma raiz quadrada, na aula de Matemática Zero, mais especificamente a aula Matemática Zero 2.0, radiciação, eu explico para vocês como obter o valor numérico de qualquer raiz quadrada que vocês quiserem, tranquilo? Então nós temos que a média quadrática, nesse caso, é 6,5. Continuando, não confunda média quadrática com média geométrica. Vamos calcular a média quadrática e a geométrica de 3, 6 e 9. Média quadrática eu já calculei, só coloquei aqui para vocês olharem. Agora eu vou calcular a média geométrica. A média geométrica é completamente diferente. Eu não sei por que as pessoas confundem média geométrica com média quadrática. É completamente diferente. Então a gente vai calcular raiz cúbica. Por que raiz cúbica? Porque nós temos 3 elementos, então a raiz é cúbica. A gente vai fazer o produto, não a soma, cuidado para não confundir. E não vai dividir por nada, é direto. Fazendo isso, nós temos 3 vezes 6 vezes 9, que vai dar 162, vamos calcular a raiz cúbica de 162. Vai dar aproximadamente 5,5. Dá para achar também por tentativa. Beleza, pessoal? Valeu então!